Olá, mais uma vez, boa noite a todos. Bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia. Você já sabe que existe para que possamos juntos ter e viver uma experiência real com Deus. Eu também aproveito para, uma vez mais, saudar você que nos acompanha semanalmente pelo programa Viva, uma experiência real através da TV Novo Tempo. Uma vida conectada. É isso que a internet faz com todos que começam a se envolver com ela. E hoje eu trouxe para vocês algumas outras informações interessantíssimas do impacto da internet na vida humana. Mas antes eu quero mostrar algo para vocês. Quero mostrar para vocês a certidão de nascimento da internet. Tá bom? Vocês estão preparados para ver? Mostra aí. Essa é a certidão de nascimento da internet. 50 anos atrás, no dia 29 de outubro de 1969, nasceu a internet. Essa é a certidão. Mantenha aí, segura aí. Foi um começo humilde, com uma única conexão de um terminal de computador da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, com o Stanford Research Institute. É um passo de bebê que acabaria por mudar de maneira completa a era da informação que hoje vivemos. A certidão de nascimento tem hora de nascimento. Se você dá uma olhadinha ali, quer ver? Lá em cima tem a data, vocês conseguem ver? 29 de outubro de 69, às 9 da noite foi na hora que eles carregaram o programa. Tem um horário ali. E ali às 22h30, está vendo a palavra ali? Talked, é a palavra conversou. Foi o momento que a Universidade da Califórnia o computador conseguiu conversar com o outro. Foi exatamente naquela hora que nasceu a internet. Nesse dia, nesse horário, e foi exatamente esse papelzinho aí, inclusive está no museu na Universidade da Califórnia, que demonstra o momento que nasceu a internet. 1h30 depois que eles conseguiram subir o programa, houve essa conversação. E dentro, queridos, de tantos feitos que a internet tem realizado, e durante essa série eu mencionei diversas questões, diversas áreas da nossa vida que foram afetadas de maneira profunda, há uma área que se supera a cada dia. Sabe o que é? São os encontros online. Tem gente que começou a dar risada, eu nem falei nada. Sites de namoro, sites de relacionamentos. Eu, quando encontrei essas informações, eu sabia do impacto, mas não sabia que era tamanho. Preste atenção. Cerca de 40% hoje dos casais americanos agora se encontram online, pela internet. Você lembra como é que as pessoas faziam no passado para conseguir um companheiro? Você lembra como é que era? Essa tem sido uma das mudanças mais profundas na vida das pessoas, principalmente nos países que são dominados pela internet. Em vez de encontrar ali os possíveis parceiros, a gente fazia como era na escola, alguns no trabalho, através de amigos, né? Aquele negócio que ajeitava aqueles encontros, né? A família fazia uma forcinha. Hoje funciona, quem sabe, da mesma forma, mas com apoio extra, o apoio online. Além disso, antes de encontrar um parceiro, era algo que se fazia dentro de uma comunidade. Geralmente você encontra alguém perto de você. Contatos, quem sabe, mais próximos, imediatos. Hoje é basicamente a busca que uma pessoa faz entre milhões de possibilidades. Milhões de possibilidades. Isso criou uma indústria. Uma indústria que gera mais de 4 bilhões de dólares anualmente. É o que as pessoas pagam para criar um perfil num site de relacionamento, para, de certa forma, encontrar uma pessoa que seja o parceiro ideal. Eu conheço, tenho amigos que casaram dessa forma, via um contato, via um site de relacionamento. Alguns desses sites são sérios, outros nem tanto. No Brasil existem, queridos, inúmeros sites de relacionamentos. E aí, quando eu estava escrevendo a mensagem, eu resolvi fazer uma pesquisa e quero dizer para vocês alguns dos slogans, a frase chamativa aí de alguns desses sites. Mas antes eu tenho que fazer aqui um disclaimer, como a gente fala, é um aviso legal, tá bem? Eu nunca entrei em nenhum desses sites, tá bom? Tá bom? Tá bem escutado isso? Eu encontrei a minha amada, paixão da minha vida, pelo método tradicional.
há mais de 30 anos, no momento que conheci a Nereida. Alguns dos slogans, eu não sei se eu cito o nome do site aqui, eu vou falar só o slogan, depois vocês descobrem. Um diz assim: o site é de namoro exclusivo para solteiros de meia idade. O nome é Solteiro 50, o nome desse site aqui. Outro aqui, Amor e Classe, diz o seguinte: encontre solteiros educados perto de você. Amor e Classe. Encontre solteiros educados perto de você. O próximo estava numa lista assim, B2, não sei se é B2 ou B2, não sei. Encontre amor verdadeiro para um relacionamento sério. Aí eu tentei descer um pouquinho, eu tive que desligar rapidamente, parei minha pesquisa bem ali, porque não dava para seguir. Alguns, queridos, encontram o companheiro que sonhava, através dessas outras alternativas. Mas muitos entram numa tremenda fria. Porque vocês sabem, criam-se perfis, às vezes, falsos, né? A pessoa põe uma foto lá de que no fundo não é ela, e marca o encontro, e existem histórias tristes sobre o resultado desses encontros, quando a pessoa não está sendo guiada ali por um desses sites que tem o trabalho realizado de maneira séria. E que nessa área, relacionamentos, é uma questão extremamente delicada e ao mesmo tempo importantíssima para todos nós. Sabe por quê? Porque se você para pensar, o que de fato nós temos nesse planeta além dos nossos relacionamentos? Já parou para pensar nisso? Do que adianta você ter todas as coisas, mas viver sozinho? Você imaginou se você tivesse todas as coisas que você sonha, coisas, mas sozinho, completamente sozinho? Hoje milhões de pessoas se sentem derrotadas por não encontrar meios de mudar a situação que estão vivendo. E muitos sofrem nessa área de relacionamentos porque não conseguem mudar a si mesmas. E esse sentimento de fracasso leva a pessoa a se sentir derrotada. Tentam, mas não conseguem. Na verdade, essas derrotas, elas vão se acumulando na vida da pessoa, até o ponto que as pessoas simplesmente não sabem o que fazer. Tentam uma solução, buscam ali uma alternativa, mas a vida parece que continua a virar em círculos. Continua girando, 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 volta para o mesmo lugar, para o mesmo ponto. Alguém que já se sentiu dessa forma? Derrotado. Derrotas do tipo assim: você faz seus planos, você começa ali os seus dias com grandes e maravilhosas intenções. Você toma decisões importantes de mudar a sua vida para melhor. Mas simplesmente você não consegue colocar esses planos, essas intenções, esses sonhos, decisões da sua vida em prática. Muitos de nós, diante dessas situações de aparente fraqueza, tentam tudo para se superar, para vencer. Aí fazem resoluções de início de ano. Depois ali do Natal, Ano Novo, esse ano eu vou começar. E ali se tornam doutores nas decisões das primeiras semanas de janeiro. Entre fevereiro, já foi. Alguns começam a ler livros de autoajuda. Outros começam a fazer suas preces, suas orações. Alguns tentam até hipnose para vencer suas dificuldades. Tentam, mas simplesmente não conseguem mudar a sua vida. Não conseguem viver a transformação que sonham. Mas por que será que nós somos tão resistentes? Por que é tão difícil mudar? Porque parece que muitas vezes nada parece que funciona, que a gente tenta. Por que nós fazemos muitas vezes aquilo que nós não queremos? E parece que aquilo que a gente quer fazer, a gente não consegue. Você já sentiu isso na sua vida? Tem coisa que você não quer fazer mais, mas faz. E coisa que você não quer fazer, faz. Essa foi a realidade na vida de um dos mais extraordinários homens que esse livro, a Palavra de Deus, menciona. Um homem que escreveu praticamente metade do Novo Testamento. E é o homem que emprestou seu nome. Ele nem sabe, né? Mas ele emprestou o nome dele para a nossa cidade, para essa cidade.
São Paulo, o apóstolo Paulo. E eu queria que você acompanhasse com atenção aquilo que um dia ele afirmou. Ouça o que o apóstolo Paulo afirma. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Não é extraordinário? Eu amo a Bíblia porque a Bíblia mostra o povo, as pessoas como são. Aqui uma luta, você vê uma luta aqui de Paulo. Ele diz assim, aquilo que eu faço não é o bem que eu desejo. O que eu estou fazendo não é o que eu quero. Mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Aquilo que eu não quero fazer, aquilo que é mal, aquilo que é errado, eu faço. Que se nós formos honestos, nós temos que admitir que em diferentes ocasiões da nossa vida, parece que a gente vive essa batalha, uma queda de braço. Porque a mesma coisa que eu li aqui de Paulo acontece com cada um de nós. A realidade da vida humana no nosso planeta é que nós não conseguimos avançar. A gente não consegue avançar somente com boas intenções. Não sei se você já percebeu, mas boas intenções apenas não são suficientes para uma mudança duradoura, para uma mudança que permanece, uma mudança real na nossa vida. Na realidade, se você pretende mudar a maneira pela qual você vive, se você sonha um dia se libertar dos problemas pessoais que você enfrenta, das coisas que atrapalham o seu crescimento, da culpa do seu passado, das tentações, dos maus hábitos, de tudo aquilo que você sempre lutou, mas nunca conseguiu vencer, você precisa entender que a vitória não vem simplesmente com afirmações desse tipo assim, amanhã eu tento de novo, eu espero que um dia eu vou melhorar. A realidade é que muitas vezes nós estamos presos dentro de um ciclo de boas intenções. Esse mundo que está cheio de gente com boas intenções, mas ao mesmo tempo o fracasso vem à nossa vida. Mencionei culpa. Temos boas intenções, mas o fracasso vem de novo. E aí o que acontece? Culpa. A gente confessa a Deus o pecado, mas aí fracassa de novo. O que sente? Culpa. Confessa, cai de novo. Você percebe esse ciclo? Você acham que Deus deseja que a gente viva dessa forma, constantemente girando em círculos? Não. Deus quer que nós avancemos melhor. E, sem dúvida alguma, é óbvio que Ele nos perdoa, Ele escuta a nossa confissão, Ele quer que nós nos aproximemos dEle, mas Ele deseja que nós cresçamos. E é por essa razão que todos nós precisamos do tema central da mensagem de hoje, que é uma palavra chamada palavra libertação. Como isso é possível? Exatamente aquilo que nós temos mencionado durante essa série, conexão real, queridos. Nessa série nós estamos desenvolvendo o tema que nos mostra a importância dessa conexão real com Deus. Série que se aproxima do seu fim. Temos apenas somente mais um momento juntos nessa série. Estamos analisando em detalhe, durante os nossos encontros, cada uma das partes da oração modelo ensinada por Jesus Cristo aos seus seguidores, o Pai Nosso. E hoje chegamos à penúltima parte dessa série. E a gente vai focar nossa atenção na frase de Cristo, quase ao final do Pai Nosso, quando Ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação. Afinal, o que é tentação? Muitos imaginam que a tentação é uma armadilha, que é um convite para fazer algo maligno, um convite para que a gente faça algo que é danoso, que é perverso, que é ímpio, que é pernicioso. Todos nós, e o que eu acabo de mencionar, são terríveis pecados, e há muitos. Assassinato, traição, roubo, mentira. São todos os terríveis pecados que as outras pessoas, a gente imagina, que as outras sutil do que esses erros que eu acabei de mencionar para vocês. A grande maioria das pessoas, elas são tentadas, por exemplo, de uma maneira bem mais sutil. Não é como assim, por exemplo, as pessoas não são todos tentadas. Você já foi tentado a matar alguém? Alguns pecados, não responde. Você ama, porque você coloca o trabalho acima de todas as outras coisas.
Qual é a sua tentação, né? De fazer sempre o que é mais fácil, mais simples. Há 1001 maneiras para você nesse caminho. A tentação, quem sabe, de fazer o que é mais rápido. E a tentação de escolher aquilo que funciona, não importa quais sejam as consequências. A tentação de fazer aquilo que é sempre o melhor, só para você. A tentação de fazer, por exemplo, aquilo que não é importante, deixando de lado aquilo que realmente é fundamental para a sua vida. Hein? A tentação, por exemplo, de deixar para depois o que é essencial, que a gente chama de procrastinação. A tentação de cometer sempre os mesmos erros. A tentação de fazer tudo o que é certo pela razão errada. E o que dizer da tentação de não fazer coisa alguma, sabendo que agindo dessa forma, você, quem sabe, faria a diferença. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que sofre, necessitado, alguém que precisa de ajuda, mas você toma a decisão intencional de não fazer nada. A verdade é que a tentação, queridos, é sempre bem mais sutil do que aquilo que a gente imagina. Só que a solução para as nossas tentações nós encontramos nessa conexão real que nós temos estudado juntos. A real conexão que está disponível a cada um de nós através da oração modelo que Cristo deixou para cada um de nós. Repito, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o que é interessante aqui é que, se nós não caíssemos, queridos, nas armadilhas das tentações, a gente, quem sabe, não precisaria se preocupar com a sentença que vem anterior. Que vem anterior quando ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas eu quero que você ouça acontecer uma vez mais aquilo que Paulo escreveu para a igreja cristã da cidade de Corinto. Ele diz: lembrem-se de que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma delas, nenhuma tentação é irresistível. Ouviram bem? Se você diz que ninguém pode imaginar o que você está passando, você está errado. As tentações que surgem na nossa vida, na sua vida, não são em nada diferentes daquelas tentações que outras pessoas também enfrentaram, ou enfrentam hoje. Pelo contrário, são exatamente as mesmas que todas as pessoas enfrentam. Todos nós temos tentações básicas da vida humana. Não fique imaginando que você é especial, que a sua tentação é irresistível, só você enfrenta ela. Todos nós somos tentados. Além disso, Deus diz claramente em sua palavra que nenhuma tentação, como diz aqui o texto, nenhuma tentação é o quê? Irresistível. Vocês ouviram isso? Nenhuma tentação é irresistível. A tentação pode ser, e foi difícil ali encontrar a palavra, a tentação pode ser tentadora, mas não irresistível. Há como vencer cada uma delas, e a gente vai ver como em mais alguns minutinhos. Só que nesse mesmo texto, Paulo ele continua dizendo: vocês podem confiar que Deus impedirá, e ouçam com atenção, vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não possam enfrentar. Quando você diz que a tentação é tão forte que você não pode resistir, você está indiretamente dizendo que Deus mente. Porque Deus acaba de afirmar para você nesse momento, nesse texto que nós lemos, que Ele sempre apresenta diante da tentação uma forma de libertação. Ele diz: eu não vou permitir algo que você não possa suportar. Queridos, a tentação não nos força a agir. A tentação sempre nos coloca diante de uma escolha: fazer o que é certo ou fazer aquilo que é errado. Toda tentação envolve uma escolha. Mas, continuando, Paulo também diz, na parte final do mesmo texto, 1 Coríntios 10,
Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não possa enfrentar, repetindo o que eu acabo de ler, mas na parte final diz, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz, Deus dará a vocês, o quê? Forças para suportá-la. Então, só recapitulando aqui, primeiro Deus diz o seguinte, que nenhuma tentação é irresistível, porque não é algo único a você. Depois ele diz que você pode confiar em Deus, que Ele vai impedir que a tentação se torne tão forte que você não possa resisti-la. E ao final ele diz que Ele cumpre a promessa que fez. Deus dará forças para você o quê? Suportar a tentação. Deus dará a vocês, a mim, a nós, forças. Força para suportar toda e qualquer tentação. E é sobre essa força que vem de Deus que eu gostaria que nós pudéssemos voltar a nossa atenção nesse momento. Eu mencionei há pouco que tudo isso envolve decisões. Quando falamos desse assunto, nós estamos falando de escolhas. Essa força, ela é proveniente de Deus. E nós precisamos, nesse momento, entender quão importante é fazer a decisão, a escolha adequada, a escolha correta. Quero apresentar a vocês agora 4 passos fundamentais em busca da força que nos traz o livramento das tentações. E o primeiro passo de como obter força para vencer suas tentações, como ter força para vencer as tentações, reconheça quais são as suas fraquezas. Repito, o primeiro passo, você tem que reconhecer quais são as suas fraquezas, quais são as suas debilidades, identificar onde você é fraco. Perceba que eu não disse aqui reconheça aquilo que o tenta. Não. Você sabe o que tenta você. O que você talvez ainda não saiba, não percebeu, você não parou para pensar na causa, naquilo que realmente de fato é a causa que você é tentado. Em outras palavras, o que faz com que você seja vulnerável à tentação? O que faz com que você seja fraco, suscetível? Mais importante do que saber o que tenta você é saber quando, por quê, como, onde, esses tipos de fatores associados com a tentação que você enfrenta. Se você deseja realmente vencer, você precisa identificar os pontos de fraqueza da sua vida. Certa vez, Jesus Cristo, Ele afirmou o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, Ele diz, é fraca. Repito, Cristo disse, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Em outras palavras, você pode até sentir o desejo de superar a tentação, mas se você não tem a força necessária para vencer, e essa força necessária para vencer, não quero te decepcionar não, mas não é força de vontade pessoal o segredo. Força de vontade, queridos, não é tudo. Porque o texto diz que o espírito está pronto. Você tenta por um tempo, mas a carne é o quê? Fraca. Somos fracos, somos pecadores. Depois de um tempo você se cansa. Verdadeira transformação, queridos, não ocorre apenas com força de vontade. Muitos não compreendem isso. Força de vontade é necessária, mas não é suficiente. Há situações na nossa vida que somente através da força proveniente de Deus podemos de fato ser transformados. Não é a grande maioria que compreende isso, mas eu espero que vocês possam viver essa experiência. Cristo menciona que nós precisamos o quê? Vigiar, orar, estar alertas. Mas com o quê? Com as circunstâncias que nos fazem vulneráveis. E aqui é importante nós entendermos que aquilo que é uma fonte ou uma forte tentação para algumas pessoas, não é para outras pessoas. Nós somos diferentes, nós somos únicos. Algumas pessoas são tentadas com uma circunstância, uma situação, e com outras pessoas não faz qualquer diferença. Qualquer diferença. Somos diferentes, somos únicos.
Há pessoas que quando vem, por exemplo, um copo de bebida alcoólica, não conseguem resistir. Outras, eu me coloco entre isso, você pode colocar o que você quiser dentro do copo, nunca vai. Nada. Não é algo que me tenta. Mas para algumas pessoas é. Queridos, afinal, de onde que vêm as tentações da nossa vida? Algumas delas vêm, e ouçam com atenção, da nossa natureza. Todos nós temos dentro de nós um temperamento, de certa forma, nato, mas nós temos a oportunidade de desenvolver nosso caráter. A nossa natureza, de certa forma, ela tem uma influência em relação à nossa natureza pecaminosa, em relação às tentações que vêm a nós. Outras tentações, elas surgem por aprendizado. Nós aprendemos, de certa forma, e é um paradoxo, a ceder a algumas tentações. Através da maneira pela qual nós somos ensinados. É a maneira pela qual, quem sabe, nós crescemos no ambiente. Coloca algumas pessoas em uma situação que elas são mais débeis diante de algumas tentações. Por exemplo, aqueles que cresceram em um ambiente de brutalidade, muito provavelmente aprendem esse tipo de comportamento, esse tipo de procedimento. E quando vem o momento, caem a tentação e são brutos, rudes contra as pessoas. Já outras tentações, elas têm a sua ação através do ambiente em que estamos, pelas circunstâncias, por exemplo, do momento. Algumas pessoas, dependendo do local em que estão, o ambiente se favorece para que a tentação venha e eles caiam em erro, caiam em pecado. A realidade é que todas as tentações, no fundo, são a mesma coisa. Não há uma que você possa pensar, essa tentação aqui é melhor que aquela. Não. A Bíblia afirma que pecado é o quê? Pecado. Ninguém quer responder mais agora, né? Pecado é pecado. Portanto, nós precisamos o mais rápido possível reconhecer quais são nossas fraquezas. E para sermos mais específicos aqui, eu quero que você responda para você mesmo, tá bom? Individualmente. 6 perguntas rápidas, tá bem? Todas elas retóricas, mas responde para você. A primeira é simples. O quê? Essa pergunta, o quê? O que atrai sua mente e seu coração em direção ao erro? O que vem na sua mente como uma tentação que tem o poder de envolver você? Pensa, o quê? O quê? Segunda pergunta. Quando que você é mais tentado? Pois não estou entendendo. Explico. Qual que é o dia da semana, por exemplo, que você está mais suscetível a ser tentado? Tem algum dia da semana? Qual que é o período do dia que a tentação vai de maneira mais forte para você? É quando você acorda pela manhã? É no período da tarde? É na noite? Se você parar para pensar e você for sincero, você vai perceber que em alguns dias, em determinados períodos do dia, a tentação é mais forte. Nosso ritmo de atividades na semana, quem sabe depois do momento que você está muito cansado, é um momento que a tentação te pega de maneira mais forte. O que? Quando? Terceira pergunta. Onde? Onde? Onde que você é mais tentado? Alguns são mais tentados no trabalho, outros na cozinha, principalmente diante da geladeira. Outros são mais tentados em momento de férias, quando estão na praia, quem sabe, relaxados. Já outros são tentados diante da televisão. Outros são tentados quando estão diante de um computador. Onde? Onde que a tentação vem de maneira mais forte para você? Quarta pergunta. Com quem? Com quem? Quem está ao seu lado quando você é mais tentado? Quem? Ou será que é quando você está sozinho? Quando que você é mais tentado? Com um determinado grupo de amigos específico? Perguntas que você precisa fazer. O que? Quando? Onde? Quem? Nós precisamos ser sinceros e descobrir os padrões gerais, porque as tentações, se você parar para pensar, elas vêm de um determinado padrão a nós.
e é o momento que estamos vulneráveis, fracos. Quinta pergunta: qual é o benefício temporário que você sente diante de uma determinada tentação? Essa é uma pergunta que podemos e devemos fazer. Você fica alegre, satisfeito, sente prazer? Ou será que você sente culpa? Um falso senso de segurança. Você precisa saber qual é o resultado direto ou indireto da tentação na sua vida. E a última pergunta: como? Como me sinto antes de ser tentado? Respondendo essas perguntas, essa pergunta especificamente, você vai descobrir o que faz com que você se sinta vulnerável, fraco diante da tentação. É frustração? É um momento de estresse? É quando você, quem sabe, não tem nada para fazer? A mente vazia? Como? É quando você não consegue dormir durante a noite? Como? Você precisa descobrir, queridos, a resposta para essas perguntas. Quando você tenta identificar, quando você tenta reconhecer com as suas fraquezas diante da tentação. Esse é um processo de autoanálise importante. E vai lhe ajudar a reconhecer quais são suas fraquezas. Já o próximo passo, que também é fundamental, você precisa, depois que você reconhece, já identifiquei. Eu tenho dificuldade, sou tentado, quem sabe, no domingo à noite. O próximo passo é, se você identifica aquele momento, domingo à noite, quando eu estou com aquela pessoa, naquele lugar, é o momento que eu me sinto tentado. Então você, segundo passo, afaste-se do caminho da tentação. Você não pode esperar até o último momento para decidir se você vai permitir ser levado pela tentação. A palavra de Deus aconselha cada um de nós: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta os seus pés do quê? Da maldade. Que tem momentos que depois que você identifica, aqui onde eu estou agora não está legal. A tentação vem a você. Afaste-se desse local, afaste-se dessa situação, afaste-se dessa pessoa. Além disso, nós devemos manter a atitude que Davi manteve, aquela que encontramos no livro dos Salmos, quando ele escreve: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. É desviar-se o caminho da maldade e ir em direção à verdade. E sabedor da importância de afastar-se do caminho das tentações, Salomão também afirma no livro dos Provérbios: a vereda do justo evita o mal, quem guarda o seu caminho preserva a vida. O que eu vou dizer agora, que é tão importante, espero que você entenda. Nunca podemos esquecer que a tentação sempre começa com nossos desejos naturais. Vocês ouviram? A tentação, ela começa com nossos desejos naturais. Geralmente a tentação é a satisfação de um desejo legítimo através de uma maneira inapropriada. Vou repetir. Geralmente a tentação, ela satisfaz a satisfação de um desejo legítimo, mas de uma maneira inapropriada. É um desejo legítimo, mas no momento errado, ou em circunstâncias inadequadas. A gente, por exemplo, tem desejo normal e natural de comer, não é verdade? Sim ou não? Sim. Nós temos a necessidade de beber, não é verdade ou não? Sim. A necessidade de dormir. Todos nós temos impulsos sexuais naturais. De onde você acha que essas necessidades vieram? A necessidade de se alimentar, a necessidade de beber, a necessidade de ter relações. De onde vêm esses desejos? Deus nos criou assim. São desejos legítimos colocados em nós pelo Criador. Esses desejos, esses impulsos não são pecaminosos em si mesmos. Mas onde que vem a tentação? Onde que a tentação entra nesse cenário? Ela nada mais é, queridos, do que o abuso ou o uso inadequado daquilo que Deus colocou em nós. Isso é a tentação. Por exemplo, o fogo é algo bom. O fogo é algo importante. Sim ou não? Sim. Mas se nós não conseguimos controlar o fogo, ou usamos o fogo de uma maneira errada, os efeitos são terríveis. Não há nada de errado com o fogo, mas sem controle,
ele é terrivelmente prejudicial. Água, mesma coisa. Uma coisa boa. Precisamos de água. Dependendo da nossa idade, em média o nosso corpo é cerca de 60% a 70% de água. A água é maravilhoso para nós. Mas excesso de água é fatal. Não há nada de errado com a água. Mas o uso inadequado é prejudicial. Mesmo acontece com todas as outras áreas da nossa existência, da nossa vida. Portanto, a tentação nada mais é do que tornar um desejo normal, um desejo rotineiro em algo nocivo, em algo maléfico para a nossa vida. Alguns pensam ou agem dessa forma, assim, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso agora mesmo. Quem sabe a coisa certa, mas na hora errada. De maneira errada, na quantidade errada, com a pessoa errada. Isso depois se torna uma prática, um hábito, que muitos não conseguem vencer. Portanto, afaste-se do caminho da tentação. Se você sabe que ir a um determinado lugar, ou fazer algo pode levá-lo a pecar, simples, não vá a esse local. Não se aproxime daquilo que, na sua autoanálise que você precisa fazer, de maneira pessoal, aquilo que você sabe que é um ponto de fraqueza para você. Não se aproxime disso. Não se aproxime da fonte da tentação. Próximo passo, depois que você reconhece quais são suas fraquezas, você se afasta do caminho da tentação, você precisa, querido, proteger seu coração. Isso é um passo extremamente importante. Sabe por quê? Porque a Bíblia afirma, queridos, que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto. As de má qualidade? Não. Pois o coração do homem determina o que ele fala. É do coração humano que provém aquilo que a gente faz. E aqui outro ponto é fundamental a gente entender. A tentação sempre tem seu início dentro de nós. Obviamente, nós imaginamos que a tentação é sempre algo externo, mas não é sempre externo. O gatilho está do lado de fora. Mas a tentação age dentro de nós. Ela age no nosso próprio eu. E é por essa razão que Deus afirma e nos orienta. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Querido, se o ser humano entendesse essa simples frase que está aqui na palavra de Deus, nós viveríamos num mundo completamente diferente. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Proteger nosso coração significa, queridos, não dar margem para que a gente viva nessa constante busca por satisfação própria. O problema é viver, queridos, uma vida centrada no eu. E é algo normal nós como seres humanos. Nascemos assim. Por isso que você vê crianças agindo, elas, quando vê o brinquedinho na mão do amiguinho, do priminho, ela já vai em cima e toma na hora. É meu. Segura. A gente cresce e finge. Porque se pudesse, a gente fazia a mesma coisa. Em 45 aninhos, em cima do outro, toma, é meu. A gente finge. Mas o desejo é o mesmo. Ouça com atenção, Cristo. Toda tentação, de uma forma ou outra, é a busca por satisfação pessoal do nosso ego. A palavra de Deus também nos ajuda a compreender e afirma que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tem uma sequência aqui, óbvia. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, o seu eu. Quando ele é arrastado, então, por essa tentação, você é seduzido por ela. E esse desejo, então, quando ele é concebido, quando ele é aceito, quando você o abraça, então dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Gera a morte.
Nunca tinha percebido, agora me vem à mente aqui lendo o texto. Aqui é a incubadora do pecado, né? É como nasce o pecado. Cada um de nós é tentado pelo nosso próprio mau desejo, em outras palavras, pelo nosso ego corrompido pelo pecado. E se você leva a sério esse assunto, de deixar hábitos destrutivos e não ser levado facilmente pelas tentações, é importante você regularmente fazer um check-up do seu coração. E eu decidi que eles fazer um check-up do seu coração agora mesmo, tá bom? Vocês estão preparados aí? Tem um monte de estetoscópio aqui, eu estou vendo 2 médicos que vão me ajudar a fazer o check-up do coração de vocês agora. Não brincando, vocês vão agora ler e responder algumas perguntas. No telão você vai ver algumas perguntas. E eu queria que você, se você tiver todo mundo tem celular, né? Todo mundo está conectado? Faz uma continha ali na calculadora. Ou então, se tiver uma canetinha, você pega e escreve no papelzinho. E vou passar para você 10 perguntas. E é simples. Você vai visualizar e você vai marcar de 0 a 5. O 0 é o mais negativo, o 5 é o mais positivo, em cada tema. Então vai ter um tema. Se você perceber que a sua vida está mais perto do 0, e se até 0, você não põe nada, 0 é 0, né? Mas se você percebe que sua vida está do outro lado, você põe 5, você vai somando esses números. Você vai fazer então 10 somas. Após cada pergunta, você vai adicionando ali os números respondentes à sua situação. Se você acha que você está no meio, você põe 3. Mas para o próximo do 0, põe 1. Você, mais ou menos, você vai entender. No final, você vai somar os números das 10 perguntas. E aí você vai descobrir qual que é a situação do teu coração. Tá bom? Então cada um vai fazer de maneira... Não é para fazer para a esposa nem para o marido, tá bom? Você faz o teu. Não é para você ficar olhando, não é 5, não é 0. Não. Você faz para você. Não é para fazer para o namorado, nem para o noivo, nem para o marido. Tá bom? Estão prontos? Estão prontos? Tá bom? Então vamos passar aqui, eu vou fazer a pergunta, o check-up do meu coração. Primeira pergunta é como que você está fisicamente, tá bom? Então ali, só para você entender qual é. Fisicamente, você se sente cansado, exausto, ou você está, eu não estou conseguindo ler, forte, com vigor? Então, quem acha, eu não aguento, pastor, estou aqui, estou dormindo em pé, não estou conseguindo nem ficar acordado, então você põe 0 para você, tá bom? Se você acha que você está forte, com vigor, animado, põe 5. Se você acha que é 3, tá bom? Então, se você acha que é 3 ou 1, então você mais ou menos diz aí. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Você entendeu, né? Tá bom? Pode, quem sabe, colocar o 4. Você acha que eu estou forte, mas não estou tão forte assim. Fisicamente, como é que você está? Tá bom? Vai somando agora, tá bom? Não vai perder a conta. Segunda pergunta. Nesse exato momento, como é que você se sente em relação à sua vida como um todo? Sua vida como um todo. Você se sente uma pessoa insatisfeita? Eu não estou querendo nem viver mais. Ou você sente que você está, eu estou feliz, eu estou bem, eu estou mais ou menos, já disse para vocês, é 3, tá bom? Ali, insatisfeito 0, satisfeito 5, tá bom? Já deu 2, 1, você somou os 2. Terceira pergunta. Como você vê as possibilidades futuras da sua vida? Você olha para o futuro? Você olha para o futuro com pessimismo ou com otimismo? Você é uma pessoa que tem esperança quanto ao futuro? Você está otimista? Ou está tudo mal, pastor, não aguento mais. Em relação ao futuro, como é que você vê? Quarta pergunta, somaram? Quarta pergunta. Como é que anda a sua vida espiritual? Você se sente vazio? Puxa, eu estou longe de Deus, a conexão está 0. Ou você sente que você está fortalecido, eu estou com Deus, eu estou cada dia passando tempo com Ele, lendo a Bíblia, orando, de 0 a 5. Como é que está a tua vida espiritual? Quinta pergunta. Como é que você se sente em relação às outras pessoas? Principalmente seus familiares ou amigos mais próximos. Você se sente que você está distante das pessoas que são importantes para você? Ou você sente que você está próximos, vocês se sentem próximos daqueles que você ama? Como é que você está na área de relacionamentos? Tá bom? Acabamos as 5 primeiras perguntas, a gente vai começar agora um novo slide, uma nova tela. Somaram até aí? Podemos continuar? Sexta pergunta. Como é que você se sente em relação a você mesmo? Inseguro ou confiante? Em relação a você mesmo. Eu tenho segurança do que eu estou fazendo? Não estou tão assim. De 0 a 5. Como é que você se sente em relação a você mesmo?
Próxima pergunta. Nesse exato momento, você se sente machucado por outras pessoas? Ou você se sente amado e compreendido? Como é que você se sente em relação a outras pessoas? Você está sentindo que você está machucado ou você se sente amado e compreendido? 8ª pergunta. Nesse momento também, situação agora, check-up do seu coração nesse momento. Você está se sentindo ressentida, magoada, ou por algo que aconteceu no passado, ou você sente que você está perdoando as pessoas, você está vivendo essa experiência de perdão. Como é que você se sente? Ressentido, magoado, ou você sente que você está perdoando? Não, eu estou perdoando as pessoas, estou conseguindo perdoar. Você pode, por exemplo, dizer que você já perdoei, isso não está me incomodando mais, tirei do coração. Então você coloca 5. 9ª pergunta. Onde é que você está exatamente nesse pêndulo entre tristeza e felicidade? Você é uma pessoa triste ou uma pessoa feliz? De 0 a 5. E a última pergunta. Realmente você se sente mais como alguém que fracassou? Ou você se sente que você tem sido bem-sucedido naquilo que você está fazendo? Você se sente uma pessoa que fracassa, fracassado, ou você se sente vitorioso? Uma pessoa que tem vencido. Tá bom? Acabou as perguntas. Soma aí rapidinho aí, tá bom? A gente tem bastante tempo, né? 8 segundos, você somar. Rapidinho, soma, tá bom? E agora vai o resultado. Somou? Tá bem? Vai a interpretação. Qual que é o máximo de pontos que você podia ter feito? Qual era? 50, né? E o mínimo? 0. Tá? Essa aí, então tem que ser a resposta. Se a resposta deu mais de 50, você somou errado. Tá bom? E se deu menos de 0, a coisa tá feia mesmo, né? Vamos lá. Se você somando, teu resultado deu entre 40 e 50, tá bom? Seu número deu 41, 40, não sei que número. Se está entre 40 e 50, você está bem. Você está com o coração, você está bem, você está bem. Parabéns se você está entre 40 e 50. O que acontece? Quando você está com o coração assim, você vai estar numa situação que você vai melhor resistir às tentações do que a maioria das outras pessoas. Isso é um bom sinal. Porque fisicamente, espiritualmente, mentalmente, você está numa situação que você tem condições. Não estou dizendo que agora você agora não tem tentação para você. Tem também. Mas você vai estar melhor para vencer as tentações. Se você teve pontos entre 30 e 40, você precisa começar a prestar maior atenção para o momento que você está vivendo. Porque o perigo está por perto. 30 a 40, tem que estar atento. De 20 a 30, a luz amarela está piscando sem parar. Porque você está prontinho para cair na armadilha da tentação que o mal está colocando diante de você. Quando a gente não está bem mentalmente, quando a gente não está bem espiritualmente, quando a gente não está bem com os nossos relacionamentos, é ali que a tentação presa fácil. Se você teve menos que 20 pontos, querido amigo, querida amiga, você está em crise e talvez nem está sabendo. Então busque ajuda. Converse com um amigo. Envolva-se, quem sabe, aqui na nossa comunidade. Há diversas formas de você se envolver, de você participar, de você servir. Você precisa de ajuda. Com menos de 10, não saia daqui hoje. Não escute, calma, eu terminei. Menos de 10, não é para rir, é sério. Meu pai, vocês dão uma risada na hora errada. Com menos de 10, não saia daqui hoje sem que um dos nossos pastores ore por você. Hoje nós vamos terminar de uma maneira um pouco diferente. E nós vamos ter aqui a oportunidade para que você possa receber uma oração especial. Mas não é, por favor, não é só quem está com... Eu vou explicar no final para vocês, tá bem? Mas não saia daqui sem que alguém ore por você. Queridos, todos nós passamos por momentos de dificuldade. Por isso nós precisamos de maneira clara entender a importância de proteger o nosso coração. Proteja o seu coração. A Bíblia também afirma, não deem lugar ao
ao diabo. Recapitulando, então, você precisa reconhecer suas fraquezas, afastar-se do caminho da tentação, proteger seu coração e, finalmente, o próximo passo é ore por livramento. O que isso significa? Peça auxílio a Deus. A Bíblia é clara em nos dizer que Deus está sempre ali pronto a nos ajudar. E Ele mesmo nos ensinou a orar. Ele diz, claramente nos ensinando, diz a Ele, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é um clamor por libertação, peça ajuda a Deus. Quando nós buscamos libertação, queridos, o livramento de uma situação de perigo, o que a gente diz quando está em perigo? A gente fala, socorro. Com Deus funciona da mesma forma. Não precisa ser rebuscado, nossa oração buscando palavras difíceis, Senhor Todo-Poderoso, olha para esse humilde servo teu, nada disso. Você diz, Senhor, está mal, socorro. Seja sincero, converse com Deus. Eu queria que você ouvisse uma sequência de textos que eu separei para você. Quais são as afirmações que Deus diz a nós, lhe dando a certeza que você pode clamar por socorro. Ele diz, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Deus continua dizendo, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Um dos textos mais extraordinários da palavra de Deus. Lá em Salmo 37 nós vemos, o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Ele me pedirá ajuda e eu lhe responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado. Resolverei seus problemas e lhe darei a minha salvação. Queridos, a lista é imensa. Aqui na palavra de Deus nós encontramos centenas de afirmações como essa. Porque Deus compreende a sua e a minha situação. Ele sabe exatamente cada detalhe daquilo que você está vivendo nesse momento. E Ele sabe como que aquelas pessoas têm te irritado. Ele sabe. Ele sabe das tentações que você tem vivido. Ele conhece exatamente os locais que você tem frequentado. Ele sabe, Ele conhece. Ele conhece. Você pode confiar nele. Jesus, diz a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, Jesus compreende as nossas fraquezas, visto que Ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que Ele nunca tenha cedido a elas, nem pecado. Portanto, vamos ousadamente até o trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempo de necessidade. Em tempo de necessidade. Queridos, Ele sofreu, Cristo Jesus. Ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. E Ele entende muito bem o que nós passamos. No jardim de Getsêmani, Ele disse a seu Pai, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Cristo tinha uma escolha a fazer aqui, queridos. E Ele escolheu fazer a vontade de Deus. Acabei de mencionar, Ele sofreu as mesmas dificuldades que nós sofremos, por isso Ele entende o que nós passamos. E Ele também afirmou, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Venha a Ele. Peça socorro. Clame ao Senhor. Rogue pela libertação. Porque Ele, nesse momento, Ele está dizendo para você, filho, eu estou aqui para te ajudar. Filha, confia em mim. Mas como que a gente confia em Deus, né? Tudo depende em quem você está conectado. Sites de relacionamento ou conectado de fato com aquilo que é mais importante, o mais importante relacionamento que você pode ter na sua vida, a conexão real com Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, você precisa de forças para vencer? Esse é mais um convite que Deus faz para você. Ele diz para você hoje, eu estou aqui, filho, para te ajudar. Confia em mim. E
para que esse livramento seja real, para que ocorra na sua vida, você precisa tomar uma decisão, a decisão de entregar a sua existência, entregar a sua vontade nas mãos desse Deus, que te dá força para vencer. O Deus que o ama, o Deus que se preocupa com você, como a gente tem visto nessa série. As palavras que Cristo nos ensinou a pronunciar são estas: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E esse é o clamor, queridos, da libertação. Esse é o caminho da fuga do mal. E como eu tenho dito durante essa série, tudo depende de onde você está conectado. Depende da decisão que você faz e toma hoje. A decisão de estar conectado naquilo que realmente importa. E então, você está conectado em que hoje? Ou melhor, em quem? Deus eterno. Senhor, esse é um assunto seríssimo a nós. Como seres humanos sofremos, porque muitas vezes não conseguimos identificar, não conseguimos reconhecer nossas fraquezas. E constantemente nos sentimos derrotados e fracassados porque caímos. Aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. Aquilo que a gente não quer fazer, fazemos. Mas nossa súplica a Ti, nesse momento, Pai, é: não nos deixes cair em tentação. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos entender a importância de fugir da tentação. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância de proteger nosso coração, através dessa análise pessoal que podemos fazer, mas acima de tudo, Senhor, buscando a força em Teu Filho amado Jesus Cristo, em Tua presença em nossa vida, para que possamos vencer. E uma vez mais suplico, Senhor, que Tua mão e o milagre aconteça na vida de cada pessoa que aqui se encontra. Toca neles, Pai. E se há hoje alguém aqui que tem lutado contra uma tentação e não consegue vencer, que encontre, Senhor, em Ti a força que necessita para não mais viver assim. Suplico, Pai, dá-nos libertação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E isso rogamos a Ti em nome de Teu Filho, Jesus. Amém, Senhor.